Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. Capítulo 9, parte 2. O super-eu e os sentimentos. É na área das emoções que o perfeccionista encontra os seus problemas mais sérios, porque a imagem do super-eu não admite certos sentimentos. Geralmente, ele tem uma imagem de Jesus que não é bíblica, de um Jesus manso, suave, dócil. É um Jesus mole demais, um ser estoico, que nunca exterioriza suas emoções. Então ele se mantém sob rigoroso autocontrole e nunca manifesta os seus sentimentos mais fortes. Entretanto, não existem boas ou más emoções. As emoções são apenas emoções. Elas resultam de toda uma gama de elementos que procedem de nossa personalidade. Nenhuma emoção em si mesma é pecaminosa. A maneira como agimos perante elas é que determinará se são erradas ou certas. A maneira como as dirigimos determinará se elas nos conduzirão para o pecado ou para a justiça. As emoções em si mesmas são um aspecto muito importante de nossa constituição pessoal, que nos é dada por Deus. Uma emoção que o super-eu geralmente considera errada é a raiva. Aprendi de pequeno uma noção desumana, antibíblica e altamente destrutiva de que a raiva sempre é uma emoção pecaminosa. Levei muitos anos para livrar-me dessas atitudes. Elas quase destruíram a minha vida espiritual e o meu casamento, pois tive que aprender a expressar a minha raiva para com a minha esposa da maneira correta. Toda pessoa, para ser um bom cônjuge, tem que aprender a expressar a sua raiva de maneira aceitável. Em Marcos 3,5, lemos que Jesus olhou-os ao redor indignado. Embora este seja o único texto do Novo Testamento que diz diretamente que Jesus se irou, podemos inferir com toda segurança que ele teve raiva também, quando expulsou os cambistas do templo e quando chamou algumas pessoas de insensatos e cegos, sepulcros caiados, assassinos, serpentes e hipócritas. Mateus 23. Jesus nunca foi mais divino do que nesses momentos em que manifestava uma ira ardente. Muitas vezes, o amor anda de mãos dadas com a ira, e, na verdade, a ira resulta do perfeito amor. Nós, cristãos, temos um estratagema semântico que parece muito adequado, mas que confunde as pessoas. Nós dizemos: isso não é a raiva, é ira santa. Por que não falamos abertamente e dizemos que existe um modo correto de usar a ira e que a raiva em si mesma não é uma emoção pecaminosa? Seria bem menos confuso. O que realmente importa é a maneira como agimos com ela, o modo como a externamos e como a resolvemos. E quando temos essa falsa imagem de nós mesmos, este super-eu, que não pode ter nem expressar nenhum sentimento de raiva, tornamo-nos perfeitos receptáculos para distúrbios emocionais e depressão. Não confundamos, porém, raiva com ressentimento, pois são duas coisas totalmente diversas. Uma raiva controlada e expressa da maneira correta é uma coisa. Descontrolada e expressa de modo errado é outra. O apóstolo Paulo fez uma distinção bem nítida entre a raiva certa e o ressentimento. Ele comparou a raiva com ódio, malícia, amargura e todas essas coisas, fazendo diferença entre elas. É interessante notar que ele usa um tom imperativo ao falar de ira. Irai-vos e não pequeis. Efésios 4:26. O que Paulo disse não foi: está bem, vou permitir que vocês fiquem com raiva de vez em quando para lhes fazer uma concessão. O que ele ordenou foi: irem-se, tenham raiva. Mas logo acrescentou: mas tenham muito cuidado. Ele sabia que a raiva pode levar-nos a ressentimentos, malícias e amarguras, se não for controlada com muito cuidado. O que Paulo estava dizendo era o seguinte: expressem a sua raiva,
mas cuidado para que ela não os leve a amarguras, ressentimentos ou ódio. E o mais estranho em tudo isso é que, se não aprendermos a externar a nossa ira completamente e a resolver a dificuldade, podemos tornar-nos ressentidos e amargos. Muitos casamentos estão sendo destruídos porque os cônjuges não aprenderam a externar a sua raiva da maneira certa. Estão deixando a coisa ferver em fogo baixo, com a tampa por cima, encobrindo uma porção de sentimentos negativos, mas depois procuram tirar desforra com 1001 represálias sutis. Ire-se, mas tenha cuidado. Quando não sabemos a maneira correta de externar a raiva, ela se transforma em ressentimento e amargura. É isso que acontece com o perfeccionista que não se dá o direito de expressar a sua raiva, que não dá a si mesmo o direito nem de reconhecer que está com raiva. Ele a reprime e a sufoca bem no fundo de seu ser, e ela fica ali fervilhando e envenenando a sua alma, para depois manifestar-se sob a forma de problemas emocionais, conflitos conjugais e até de doenças físicas. A raiva é uma emoção colocada por Deus no coração humano e é parte da imagem de Deus no homem, para ser utilizada com fins construtivos. O super-eu e os conflitos. O super-eu pensa que temos que nos relacionar com os outros sempre muito bem, que temos que ser amados por todos e que nunca pode existir nenhum conflito entre cristãos. O perfeccionista que fizer uma visita a um campo missionário terá um grande choque, pois logo perceberá que os missionários têm mais dificuldade de relacionamento entre si do que com os incrédulos que estão evangelizando ali. Vemos isto em nossas próprias igrejas, mas ainda assim persiste o mito do perfeccionista. Mas eu tenho que ser perfeito. Esta noção é bíblica? A verdade é que nem dois grandes homens como Paulo e Barnabé conseguiram ficar juntos no trabalho. E muito sabiamente separaram-se, e acertadamente a igreja primitiva impôs as mãos sobre eles, os abençoou e os enviou em direções opostas. Deus usou a fraqueza humana deles para estabelecer 2 trabalhos missionários em vez de um. E o Senhor usou também esse conflito entre eles para favorecer o amadurecimento de João Marcos, que se tornou o grande escritor do Evangelho de Marcos. Embora seja fato que não podemos trabalhar com todo mundo sem conflitos, isso não quer dizer que temos o direito de ficar ressentidos com quem quer que seja. Isso não significa também que podemos odiar as pessoas ou ficar amargurados, mas quer dizer que não temos obrigatoriamente de nos sentir bem e à vontade na companhia de todo mundo. E não permita que o seu super-eu se torne um demôniozinho sempre a dizer-lhe: bom, se você não está conseguindo se relacionar bem com os outros, a culpa é toda sua. O problema aí é você mesmo. Se resolvesse essa questão aí, poderia relacionar-se melhor. Paulo nunca disse: quem for cheio do Espírito Santo conseguirá viver com todo mundo pacificamente e em harmonia. O que ele disse foi: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. O problema pode estar na outra pessoa. E o apóstolo não acrescenta coisas assim. E isso é problema seu também. Você tem a responsabilidade de ajudar o outro a melhorar também. Existe um poemazinho que diz isso muito bem. Viver no céu com os santos. Isso seria uma glória. Mas viver aqui na terra com os santos, isso já é outra história. O verdadeiro eu enfrenta muitas diferenças, conflitos e ama os outros e se interessa por eles o suficiente para confrontá-los com uma atitude de amor. Mas o verdadeiro eu sabe também que, às vezes, a melhor e única solução para certos problemas é, no dizer de Stanley Jones, concordar em que é preciso discordar harmonicamente. Que Deus te abençoe e até amanhã.